Aí Epa, entrou. Tudo bem, Guita? tudo e você? Tudo bem. Então, hoje é a live do pós-congresso, né? Então, a gente nós amamos Salvador, gratidão, viu, Guita, por toda a organização, né? Toda a energia. Então, agora você vai me contar quantos anos você está atuando, né, na terapia tântrica? Quantos anos? Me conta um pouco. Nossa, quase 10. Tô indo pro 10º. Foi em 2014 quando tudo começou. Guita, me fala aí um pouco das suas formações, né? Para você chegar onde você está. Por onde você passou, minha filha? Me conta um pouco, por favor. Ai, meu Deus, que interrogatório. Vamos lá, minha gente. Hoje Adoro! vou ter que entregar tudo. É, Sim! bom, vamos então. Eu comecei em 2014, primeiro conhecendo a prática da massagem, passando por uma roda onde só assistia demonstração, depois foi aprendendo ali, acompanhando o terapeuta, atendendo e focada na massagem. Aí, 2 meses depois, eu já não estava mais dando conta de só ficar fazendo massagem e fui, então, chegar no processo de formação, porque eu entendi, depois de vivenciar algumas experiências com meditação ativa e as técnicas de respiração circular, que eu tinha muita coisa para mexer aqui dentro. Aí eu falei, não, é importante, necessário, vou investir aqui nesse processo de formação. E isso aconteceu em 2014. Eu concluí a minha formação em novembro de 2014. Então, agora eu estou com 9 anos, indo para esse 10º ano, porque desde quando tudo começou foi no começo do ano. Então, posso considerar que desde o primeiro contato já tem quase 10. Mas terapeuta formada são 9. Aí depois disso, né, tipo, isso foi 2014. 2015 fiquei só aqui no Brasil, focada, né, no processo da terapêutica tântrica, principalmente na massagem tântrica, ali todo um passo a passo, o método sendo aplicado, até que eu tenho um rebuliço na minha vida pessoal no final de 2015, peço um plano B para o universo e chega a Índia na minha vida, e aí eu começo a fazer algumas viagens internacionais. Eu comecei pela Índia, em 2016 fiquei uma temporada no Ashram do Osho, 2 meses lá em Pune, e isso já começou a me dar uma grande virada em relação à forma de conduzir as técnicas, especialmente as práticas da meditação, das meditações ativas, né? E eu recebi muita massagem ayurvédica nessa época. Meu corpo estava todo doído, todo machucado, emocionalmente falando. Isso foi um portal, assim, né? Foi se abrindo muita coisa e eu fui entendendo o potencial daquela ferramenta e resolvi estudar ela também. Até para ter como plano B, sabe? Assim, uma alternativa. Foi o que eu imaginei no primeiro momento. E aí eu voltei para o Brasil, fiquei uma temporada aqui, né? Voltei a atender normalmente. Só que aí eu já comecei a colocar mais as meditações nos meus atendimentos do que eu colocava antes. O atendimento já começou a demorar um pouquinho mais. Mas eu voltei à Índia no final de 2016 e depois eu segui para a Tailândia no começo de 2017. E lá eu tive a experiência de fazer um outro curso de massagem tântrica com uma outra linguagem, uma outra forma de conduzir, um outro tipo de preparo para o corpo, e incluindo muito soltura, né, do corpo também, incluindo no campo para a mulher, mapeamento vaginal, então todo um trabalho mais voltado para toques internos, para soltar a região cérvix, que é extremamente importante para a gente conseguir atingir orgasmos em platôs mais elevados, diferentes do que a gente sente com os estímulos clitorianos. Ai, que delícia! Ui, delícia! Como é que Amiga, eu é uma das coisas ficava que eu em mais São gosto. Francisco Me agora? dedica muito mais. Mas sabe que, olha que eu gosto de contar como foi que eu soube disso. Porque eu estava indo para a Tailândia para fazer um retiro de uma semana lá em Kopangan, numa escola conhecida de Tantra, que é a Agama.
E aí, duas semanas antes, eu recebi massagem de um polonês na Índia. Eu estava lá, fui participar de uma meditação ativa que eu vi o anúncio. Aí eu cheguei lá e perguntei para ele, por acaso, você faz massagem também? Ele, faço massagem. Eu falei, ótimo, então eu sou terapeuta, eu gostaria de receber. Eu estou aproveitando todas as oportunidades que eu tenho de receber massagem de diferentes terapeutas por onde eu passo. E aí ele me fez uma massagem de 3 horas. Já foi super diferente receber 3 horas e receber muito tempo de estímulo nesse tal de mapeamento vaginal. Eu sei que eu saí de lá, menina, eu contei essa história esse final de semana que eu dei imersão, que eu tinha que descer umas escadas, e eu tinha que ficar segurando no corrimão, as pernas estavam bamba ainda. E eu cheguei na rua, assim, eu estava numa cidade que chama Goa, na Índia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, caramba, meu, de que lado foi que eu vim? Eu saí completamente desnorteada, sabe? 3 dias, assim, para rua, até errar mesmo. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive com massagem. Depois eu tive uma outra, muito intensa também, que fez com que eu mudasse muito a minha visão em relação à aplicação da massagem, que foi na Tailândia, mas não foi com um tailandês, foi com um. Ele é argentino, mas mora na Espanha. Adoro esse povo mundial aí. Esse povo Me internacional é ótimo. 4 horas de massagem. E assim, um super preparo do corpo. Então tinha muito envolvimento de toque sutil com soltura do corpo, estímulo de alguns pontos. E só aquilo já era muita energia circulando. E aí eu alternava entre expansão de subida de energia, ainda sem ser picos muito elevados, orgásticos, mas subidas boas de energia, com relaxamento, assim, que quase dormia. E aí ele me trazia nesse vai e vem, nesse vai e vem. Até que eu lembro que eu levantei e falei, nossa, eu preciso fazer xixi. Eu olhei no relógio, eu falei, cara, tô 2 horas e meia nessa brincadeira. Eu falei assim, eu tenho certeza que ele me falou que ia me oferecer uma yoni massagem. Aí na hora que eu voltei, eu perguntei, eu falei, a gente vai ter a yoni massagem? Ele, sim, daqui a pouco a gente chega lá. Então E aí, essa depois, coisa era só no corpo, ele não tinha nem chegado na Ioni. 2 horas e meia, nem chegou no Mioni. Aí depois, aí foi começando a chegar. Foi chegando na Ioni, logo depois dessa minha pausa, e fez um mapeamento vaginal bem longo também, com conversa, com interação, de ir perguntando as sensações e tal. Foi assim, um espetáculo. Depois disso, menina, tipo como, né? Tipo, você recebe isso tudo, você quer dar também. Então, eu fui atrás de conhecer mais sobre algumas outras ferramentas, fui aprender sobre marmaterapia. Eu não me especializei em outras técnicas, as quais eu também gosto, conheço, mas eu sei um movimento ou outro, mas não cheguei a fazer uma formação, como, por exemplo, Lobilome ou a Thai Massagem. São técnicas que eu recebi algumas vezes, já vi demonstração várias, então eu sei de alguns movimentos que são interessantes de agregar nessa soltura de corpo. Então acabei que eu tenho o meu jeito de aplicar, né? E não fico mais seguindo, né, ali um passo a passo na massagem, porque eu fui aprendendo a sentir o corpo dali da pessoa, né? Então, essa minha experiência de formação, ela passa por uma formação em terapia tântrica aqui no Brasil, mas depois eu vou agregando com as outras técnicas que são a massagem ayurvédica, a marmaterapia, e naturalmente eu fui seguindo para outras ferramentas que não são de massagem, mas que podem preparar esse corpo emocionalmente, psicologicamente, em relação ao sistema de crenças, para que esse corpo esteja mais aberto na hora de receber um toque. Então, eu fui também atrás de outras ferramentas, como o Theta Healing, outras mais para uma harmonização energética, como o Reiki, florais, enfim, eu fui encontrando outros caminhos, né, para poder dar um suporte maior para as pessoas quando elas chegam num estado onde ainda
talvez não esteja pronta para uma massagem, ou talvez ainda precise de um passo mais sutil na massagem. Isso foi fazendo com que eu tivesse esse olhar mais integrativo do processo, sabe? Então foi uma transformação aí que foi acontecendo do trabalho no decorrer dos anos. Naturalmente, quanto mais eu me desenvolvia e fui vendo que fazia sentido somar outras ferramentas, aí eu também fui agregando naquilo que eu entrego. Sim, no nosso último congresso, né, que a gente fez lá em Salvador, no primeiro congresso a gente explorou muito o que é Tantra, né? Então exploramos muito o que é Tantra. No segundo congresso a gente já explorou do Tantra para terapêutica tântrica, né? Então agora o que você tem a dizer sobre as mudanças no processo de formação dos terapeutas, né? O que está mudando? Qual é a tendência que você está vendo e o que você acha que precisa mudar? Tá. É, bom, eu sinto que naturalmente a gente evolui, né? De tempos em tempos, eu acho que qualquer área sempre vai ter a possibilidade de ir agregando novas ferramentas. E eu sinto que a terapia tântrica está passando por esse processo também, especialmente pelo movimento que a própria Abra Tantra tem feito em relação aos requisitos mínimos formativos. Então, no meio desse ano de 2023, nós tivemos a aprovação de um documento que diz que é sugerido às escolas que adaptem os seus currículos colocando um conteúdo maior, ou seja, que complemente o conteúdo que geralmente é entregue, fazendo com que se tenha, então, uma abordagem mais ampla e mais profunda em relação a alguns aspectos. Por exemplo, disfunções sexuais é um tema que nem toda formação aborda. Aí a Bratantra colocou isso como um tema importante, necessário dentro das formações lá nos seus requisitos mínimos. Então, o que eu entendo? Essa mudança, ela está acontecendo não só por conta do que a Bratantra está trazendo, mas sim, isso vai fortalecer esse movimento e fazer com que as escolas possam parar, observar, avaliar os seus currículos e oferecer algo superior em relação ao que tem hoje em dia. E que é uma escolha, é uma opção, cada escola vai seguir se quiser ou não. Porque tem algumas escolas que têm uma vertente mais da prática. Não está se importando nesse momento de ficar ali trazendo história do Tantra, por exemplo, que é um dos pontos que a gente entende que é importante de um terapeuta tântrico saber. Então, cada escola vai sentir se vai ou Tem se não vai fazer escolas que essas vão para adaptações. espiritualidade, né? Tem escolas que vão para mais para espiritualidade, tem escolas que Sim, vão mais para psicanálise, né? Psicoterapia, sim, mais para cabeça, faz a ligação do corpo com o cérebro, o corpo com, né, o espiritual. Então, assim, sim. isso que é o legal, porque não é só uma. Antigamente a gente só tinha uma opção. Hoje não, as opções foram abrindo e cada um vai se identificando com aquilo que mais, né, o que mais você se conecta, né? E mesmo Exato. para o cliente, não existe um caminho, gente. Existem vários caminhos. Não tem certo e errado, que o meu é o melhor. Não, tem que entender o que é o melhor para o cliente. A gente fez, né, várias antes do congresso. Então, para entender que, graças a Deus, a gente tem escolha, né? Então, é isso. Pois é. E Eu, eu, eu agora só para fechar esse assunto, assim, eu entendo que, como um todo, todos estão em busca de melhorias. Então, a gente já viu que algumas escolas estão anunciando que tem o registro do MEC, que tem um selo de validação. Isso quer dizer que tem uma faculdade que está intermediando esse processo e que, então, ela está recebendo uma chancela, porque essa faculdade avaliou o curso. Muito provavelmente, essa escola precisou passar por uma adaptação do seu currículo também. Então, sim, quando eu falo que estamos em mudança, é porque aquela que está se adequando aos requisitos mínimos da Abratantra e ou se adequando ao pedido do que é necessário para se ter um selo de reconhecimento do MEC, já vai entregar mais do que atualmente estava sendo entregue.
E Então, agora, sim, mudanças estão acontecendo. O que me deixa muito feliz, porque isso quer dizer que sim, nós vamos ter terapeutas no futuro com uma melhor qualidade, né, com mais evolução. conhecimento, uma carga horária de estudo maior, isso é bem bom. E carteirinha de estudante, né? Porque você é reconhecido pelo MEC, tem carteirinha de estudante. Gente, amei voltar a ser estudante. Adorei. Agora, Rita, fala um pouco da rede tântrica. Como que é essa formação, né? Porque, assim, os Tá. fundamentos, bases, né? Tantra, neotantra, terapia tântrica integrativa, né? Então, fala um pouco sobre isso, né? Um pouco de conhecimento de ordem espiritual, Como que chama isso? Biopsicossocial, gente. Me conta o que é Isso é isso. coisa, sabe, de quem é minha sócia. Que palavra difícil, eu nem sabia que essa palavra existia. Eu também não conhecia, Energética eu não fui eu que corporal. escrevi. Você viu que isso daí está na apresentação, né, da rede tântrica. Isso. É, sabe o que é, gente? Eu vou contar um pouquinho da história, como foi que a rede tântrica chegou, né? Eu fiz um processo de formação. Eu dei uma turma e formei alguns alunos em 2021, só que foi no meio da pandemia. Então eu levei para o presencial aquilo que era essencial. E aí, né, nossa, eu precisava, eu não aguentava mais ficar em casa. Então rolou, e rolou uma grande parte das aulas online. O maior volume foi online e menor no presencial. Quando acabou a pandemia, e ainda mais depois que eu fui vendo o que seria requisitado pelos requisitos mínimos da Bratantra, eu falei, eu tenho que rever toda a minha formação. Vai ser necessário aumentar a carga horária presencial. E, tipo, eu não estava com energia, com tempo, conseguindo parar para organizar isso de novo. E aí eu deixei meio que em stand-by esse meu projeto de formar terapeutas. Algumas pessoas pediam e eu falava, ou você vai com fulano ou com Beltrano, que eu também confio e indico, ou espera aí, se quiser comigo mesmo, já já vai rolar. E aí aconteceu de, nesses últimos meses, eu estava tendo um papo com a Naline, que é minha sócia, então, nesse projeto da Rede Tântrica, e ela veio me contar que ela é pedagoga, que ela já está assim, muito apaixonada já há bastante tempo pela terapia tântrica, que já fez vários workshops, já tinha se formado já há algum tempo, e que ela estava muito querendo lançar uma formação para terapeuta e queria que eu ouvisse também, né, como que estava sendo essa estrutura toda. E eu só escutando assim, eu falei, caraca, mano, ressoa muito. Pessoa demais com aquilo que eu tô também querendo fazer, sabe? Tipo, ela fez o que eu tava querendo fazer. Eu falei, amada, tipo, tem espaço para uma parceria aí? Porque Olha, algumas coisas que ela estava precisando, eu tinha. E coisas que eu estava precisando, ela tinha. Então a gente se uniu mesmo, essas forças, em relação a toda parte, desde a parte estratégica, a parte da estrutura da empresa, da formação, e ela com a parte da pedagogia. Então, foi uma união muito perfeita e escolhemos o nome Rede Tântrica, porque a gente acredita mesmo que nós vamos seguir nesse processo de crescimento e de evolução. É em rede, é em conexão, e rede, trama, tantra, esses nomes todos, né, tá ali, tudo ligado. É uma forma, networking, né? não é? Networking é Eu tudo. fico super visualizando assim as pessoas chegarem não só para a formação, mas porque elas querem estar conectadas através da rede tântrica. Então eu sinto que nós estamos com a oportunidade agora de falar, né, de trazer para as pessoas essa visão de uma formação mais integrada com a sexualidade, com uma formação bem completa em relação aos estudos da parte da psicoterapia. Nós temos alguns outros professores, tá? Não é somente nós duas. Então, nessa parte de terapêutica tântrica, Mahaprabhu está entrando junto também. Essa formação vai acontecer em Salvador. A Naline é de Salvador. Que E é, delícia! vamos Então lá, já bora. pode falar onde é, número de módulos, se tem Tá, estágio, quanto tempo dura. Não, primeiro ponto. você vai me falar o que é esse negócio aqui, que agora eu fiquei curiosa. Aí você vai ter que dar um Google. Ai, vai, fala aí, por favor, Nani, você tá aí? Eu quero, fiquei biopsicossocial, gente, que chique esse nome, amei!
Se ela explica. Se ela tiver aí, ela explica. E aí, Ai, desculpa. Então vamos lá. Salvador, vai ser em estrutura, Salvador. número de módulos. São 6 meses de duração. 6 meses São de duração. 5 módulos. O 5 primeiro começa módulos. no 5. 5 No módulos. começo de abril é o primeiro. O segundo já é no final de abril. Então, o primeiro final de semana de abril é o primeiro módulo, que esse pode ser híbrido. Se a pessoa não puder ir presencial, pode assistir online, porque não tem troca de massagem ainda. Pra você ter uma ideia. Então, a gente vai um pouco mais devagar. Primeiro módulo nem tem massagem ainda. A gente vai fazer muito essa relação de perceber essa estrutura do corpo, introduzir em relação às meditações, a essas práticas que são importantes para ter um preparo para depois chegar, então, no segundo módulo, no final de abril, aí sim, presencial, já com as técnicas de massagem e muita meditação. Terceiro módulo é muito sobre. Eu também estou com uma colinha aqui que eu estou evitando olhar. Que eu não Ah, decorei tudo, não. É muita informação. Eu não eu tenho também todas tô as com a minha disciplinas cola. na minha cabeça de todos os módulos. Esquece. Você quer saber? Não me pergunte. Vamos olhar na apresentação, porque é muita informação. É muito conteúdo, amiga. Não tem como não. Ainda mais porque quem estruturou a maior parte não foi eu, foi a Nabine, né? Mas, então, no terceiro módulo, a gente vai falar mais sobre fisiologia. Então, a gente vai aprofundar aí sobre as questões relacionadas às disfunções sexuais. A gente vai ter 3 aulas extras que são online, aulas de dia inteiro, assim, um sabadão online, que aí um vai ser focado em bioenergético, outro vai ser focado em psicoterapia, o outro vai ser focado em comunicação, marketing, tudo isso. O quarto e o quinto módulo vai ser em imersão, vai ser na natureza, delícia, desses que são que eu mais gosto. Adoro fazer esses encontros na natureza. E o quinto módulo, ele está mais focado na parte de Tantra para casais, e já a massagem tântrica já com os níveis mais avançados. Então, isso que eu falei, que eu vivenciei o mapeamento vaginal, que eu fui entender como tudo isso funcionava, que eu fui aprender depois de ter recebido 2 vezes e ficado assim, o que é isso? Aí eu também vou ensinar sobre isso tudo, vai ter massagem prostática, então esses níveis mais avançados da massagem a gente vê no último módulo. Você falou sobre estágio, cada módulo tem estágio, e não é um estágio só de ir lá e aplicar a massagem. A Naline é professora, a bichinha quer seminário, ela quer apresentação, ela quer estudo de caso, ela vai pegar aquele livro do Reich, A Função do Orgasmo, vai dividir a turma em duplas ou em trios, cada um vai estudar um capítulo para poder fazer uma apresentação. Eu falei, Naline, meu Deus, é muita coisa, amiga. Não, tem que ter, é importante. Eu Receba! falei, é Receba! importante, vamos fazer. Ó, aqui é um parênteses, ó, ela falou, a bio está conectado com a vida, psicoconectado com o aspecto mental, espiritual, social, conectado à influência do meio na formação da identidade, incluindo as crenças. Bom, eu trabalho também com a Luiz, tem crença limitante sim, viu? Ah, e falando, Guita, falando de crença limitante, né? Então, assim, me fala qual é a sua opinião sobre ser uma profissão rentável ou não. Isso é Vamos uma chegar crença nisso. limitante, hein, gente? Super! Aí, nossa, que bom que a Marina explica, tá vendo como é muito cabeção. Tipo assim, é um assunto muito. Uau! Receba, receba. Ó, e ela falou biopsicossocial. Remete ao ser integral, mente e corpo, mente e espírito. Aí isso é a próxima pergunta. Então, peraí, tem 2 perguntas, Gui, tá? E que eu vou lembrando as coisas e vou querendo Tudo bem, saber de tudo bem. tudo. Primeiro, a gente gostaria que você voltasse, né, para quem entrou agora, a falar da diferença entre ser massagista tântrico e terapeuta integrativo, né? Que Tá. vem junto com esse negócio do biopsicossocial, corpo, mente e espírito. E depois a gente vai falar das crenças limitantes, que a Naline também falou, sobre essa questão do terapeuta, né? Se é uma profissão rentável ou não. Escolhe qual que você quer falar primeiro.
Mas a gente vai falar dos dois. Se possível. Tá bom. Se possível, não vamos Tá ficar aqui bom. até as 11 horas da noite, mas também. Não, não, não. Vamos lá, rapidinho. Então, vamos em relação a essa parte de ser a diferença, né? Só massagem tântrica, ela vai ter seus benefícios e é possível que a pessoa tenha uma experiência muito gostosa, prazerosa, mas eu sinto que quando se tem uma possibilidade de uma abertura de um processo, e eu digo processo, algo terapêutico mesmo. A pessoa passa pela experiência, sente umas emoções, sente vontade de rir, de chorar, sente dor, sente desconforto, sente um monte de coisa e nem entende o que estaria acontecendo com ela. Acessa alguma memória, o corpo trava, se fecha e não sabe o que está acontecendo direito. Então, se a pessoa só conhece a prática da massagem, não vai conseguir dar todo um apoio. Por mais carinhosa e amorosa que a pessoa seja, ela vai conseguir dar um acolhimento ali. Mas talvez essa pessoa saia toda bagunçada, energeticamente bagunçada e emocionalmente mais ainda. Abre E feridas às que vezes não fecham, né? duvidando de muita coisa. Abre feridas que não fecham só com a massagem, né? Tem que ter um Exato. complemento, né? Tem que... Exato. Hoje mesmo, eu estava aqui conversando com uma moça que o irmão dela indicou. O irmão nem passou pela experiência de receber uma massagem, mas indicou porque acha que vai ser bom e a psicóloga dela também falou alguma coisa sobre massagem tântrica para poder desbloquear o que está com dificuldade de sentir prazer e tal. E aí eu passei para ela como que é o meu trabalho. Minha sessão hoje tem 4 horas de duração. Eu não faço 4 horas de massagem, mas é uma sessão bem mais longa do que é o comum no, no mercado de terapia tântrica. Logo, meu valor ele também é mais alto do que a maioria dos terapeutas. E pelas ferramentas todas que eu tenho ali para oferecer, as entregas que eu dou, enfim, não vou aprofundar nesse ponto agora. E aí ela trouxe, mas é que eu conversei com uma outra pessoa, na verdade eu falei com duas, uma cobra 200, a outra cobra 300. Ai, Eu Jesus tive que trazer para amado. ela um alerta. Eu falei, Ai, olha, eu vou te Jesus. falar algumas coisas, eu não estou dizendo isso para poder defender o meu trabalho, não, é um alerta mesmo. E aí, inclusive, falei, olha, se você quiser, pelo menos procura no site da Bratantra um profissional que esteja lá, e, enfim, conversa com vários, tira suas dúvidas, vê qual que encaixa melhor no teu bolso. Se você quiser me fazer uma proposta, a gente também pode conversar, vamos aqui chegar num ponto onde seja possível para você. Porque eu tenho realmente algumas ressalvas. E tenho porque eu comecei desse jeito. Eu comecei atendendo só com massagem. Só que o público que me procurava era um público que não estava ali com suas dores emocionais. Ele só queria A mais gozar. Ele só queria gozar. a verdade E é tá essa, a pessoa tudo só bem, queria viu, gozar. gente? E tudo bem. Experiência. Eu não quero curar nada, eu só quero gozar, só quero ser feliz e beijo, tchau, tá ótimo. Só que quando Então, precisa eu de vida sei que para emocional, esse público, o conhecimento que eu tinha está tudo bem. Eu atendi a expectativa. Eu nunca atendi uma mulher antes de me formar terapeuta. Quando eu só estava atendendo com a massagem, eu só tinha atendido homens. Mas acontece muito de mulheres que estão cheias de questões, e isso acontece mais com o público feminino que com o masculino, cheio de questões, ir lá porque é mais barato e acaba tendo uma experiência não muito boa. Eu já escutei muitos relatos. de Assim abuso, como já de ouvi várias homens também falar, eu queria conhecer a massagem tântrica. Aí cheguei lá na hora, ela me cobrou 200 e pouco, mas depois ela perguntou se por mais 200 e pouco, ela queria, se eu queria que ela continuasse e chegasse ao ato sexual. Aí ele fala para mim, e aí eu fiquei na dúvida se aquilo que eu recebi era uma massagem tântrica. Então isso acontece demais. Por tipo, isso eu que eu dou uma trago esse sentada alerta para dos a galera. E por isso que eu fico tanto batendo na mesma tecla da importância de melhorar o processo de formação, de quem tem interesse em trabalhar com isso, procurar formação em terapia tântrica e não só um curso de massagem. Pode ser um começo? Pode. Para mim foi importante, eu não tinha dinheiro para pagar a formação logo quando eu comecei. Foi o caminho que eu precisei passar. E era o que eu tinha no meu campo pelas coisas que eu estava vivendo naquele momento. Eu não tinha, eu acho que eu nem tinha abertura para chegar direto na terapia.
mas eu estou aqui falando isso tudo para encurtar o caminho daqueles que estão refletindo a respeito. Porque no final você Então, vai ter que fazer de novo. Você vai ter que fazer uma, depois vai fazer a outra e etc. tá. Como todo mundo seguiu esse caminho. E o que eu mais falo é responsabilidade, responsabilidade, porque às vezes você está lá, você conhece essas técnicas todas, você recebeu uma pessoa que já falou, já passei por um trauma, eu não consigo sentir prazer, eu tenho dor na penetração. Recusa, recusa, não faça massagem nessa pessoa. Você vai piorar a situação se você não tiver como dar o suporte para ela ou dar um preparo mais adequado para ela. Então, o que eu peço assim para quem é só massagista tântrico é responsabilidade. Não quer dizer que não posso oferecer, que não posso trabalhar de forma alguma. Maravilha, que bom que temos, porque tá cheio de pessoa que só tá afim de uma massagem mesmo, não quer saber de terapia. Já aconteceu outras pessoas chegarem para mim e, tipo, eu perceber que a pessoa está enrolando na conversa, que o que ela mais quer é massagem, ela não está afim de E terapia. fala, olha, eu só quero massagem. É a comunicação, né, Guita? E quantas vezes a gente vai lá, fala pra terapia, a pessoa acha que vai gozar e sai chorando. Aí eu falo, olha, meu amigo, ó, Não minha é amiga, garantia, não não. é o hiperorgasmo. Não... Primeiro, você não tem o hiperorgasmo assim. Seu corpo não tá acostumado. Você não sai correndo, já corre maratona. Você não sai Pois engatinhando e é, corre maratona. O corpo você tá preparado, condicionado para ter. Isso sim, em uma sessão também não vai conseguir milagre. Porque ninguém sai correndo maratona treinando um sim. dia. Né? E aí vem isso, aí às vezes chega lá, lá no tatame e sai chorando. Ué, mas veio gozar que sai chorando. Pois é. E, olha, e aí eu já vou engatar esse Isso, assunto engate. com a questão do dinheiro. Isso, crença Porque quando limitante. eu Vamos lá. entrei, revelações aqui. Eu comecei com esse negócio de fazer massagem tântrica, primeiro porque eu achei interessante essa resposta orgástica e tal, essa coisa toda que é vendida. Mas foi mais para ganhar dinheiro. Porque quando eu fiz as contas do quanto que uma massagista tântrica ganhava e o quanto estava ganhando, trabalhando como secretária executiva de 5 diretores, ralando pra caramba, infeliz, cansada, eu falei, o quê? Eu preciso trabalhar pouco, atender poucas pessoas para ganhar a mesma coisa. Então eu falei, não, quero essa mudança. Então eu tive o intuito de fazer esse movimento de transição, primeiro pensando no financeiro. Depois é que eu fui descobrir o potencial desse trabalho dentro de um contexto terapêutico. E aí o negócio cresceu e se conectou com o propósito de vida, porque fez parte do meu processo de cura de uma compulsão sexual que eu vivia, que eu nem tinha noção. E de uma relação abusiva que eu também não conseguia perceber. Então, esse processo todo da terapia tântrica me ajudou no meu processo de evolução e de cura e me ajuda até hoje. Então, claro, está super conectado com a minha evolução, com aquilo que eu quero entregar. Mas lá atrás, eu já percebi o quanto que isso tinha de potencial para ser muito rentável. E em 2 meses eu consegui, no primeiro mês, só atendendo com massagem, eu já consegui fazer 3 vezes o salário que eu tinha como secretária. No segundo mês, porque aí eu saí gastando dinheiro. No segundo mês, eu peguei a grana e fui lá e paguei à vista a minha formação, que na época era mais barato do que é hoje, naturalmente. Eu comecei a atender, o primeiro mês eu já bati um valor super elevado. E assim isso continuou. E aí eu fui percebendo que eu fui aprendendo não só a fazer um bom trabalho e aplicar uma boa massagem e ter uma boa condução da sessão em si, mas foi também de explicar como que é o processo de desenvolvimento, é de me comunicar melhor com a pessoa que está ali recebendo essas informações, é de fazer ela entender onde ela está, onde ela pode chegar. Então, uma sessão era ali uma demonstração, um pouquinho de onde ela podia ir. Eu fazia ela compreender, diante das explicações do que acontece com o corpo, essa evolução. Então, eu fechava vários pacotes. Era pacote atrás de pacote. E eu vendi muitas sessões, muitos pacotes. Então, também fui uma boa vendedora, além de uma boa terapeuta. Eu reconheço isso em mim. O que hoje, por exemplo, eu prefiro sessões avulsas mesmo.
Porque como eu estou morando no interior e não vou para São Paulo com regularidade, eu prefiro não ter esse compromisso de toda semana estar ali atendendo alguém. Então, hoje, a forma como eu aplico o trabalho ele é um pouco diferente. Hoje, eu equilibro com o meu meio digital também. Atendo online, tem curso online, tem várias outras formas. Mas justamente o ponto importante nessa fala toda é a relação com a comunicação, a forma como eu explico o que eu tenho para entregar e que tem que ressoar com aquilo que eu estou vivenciando, com aquilo que é verdade, com a minha história, com a minha transformação. Então, quanto mais eu fui conectando isso, mais eu fui atraindo as pessoas. Então, nunca me faltou. Eu sempre recebo aquilo que eu preciso. E eu entendo que as pessoas, quando tiverem a oportunidade de aprofundar no estudo em relação àquilo que elas estão entregando, de como que funciona para além das sensações, e melhorar essa forma de explicar, de comunicar, elas vão conseguir ter um melhor resultado na venda do seu trabalho. É meio esquisito o terapeuta falar que vende, né? Você fala, não, mas como assim? Você precisa de um terapeuta? Então, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que vender meu serviço. É uma venda. Então, você tem que aprender técnicas sobre vendas, tem que aprender técnicas sobre comunicação. E hoje em dia, você tem que aprender técnicas sobre o mercado digital. Então, dentro da formação para terapeutas tântricos e sexualidade integrada da rede tântrica, a gente tem aula também sobre comunicação e sobre marketing, sobre esse mercado. O aluno que completar todo o percurso dos estágios e de todos os módulos vai receber ali uma aula especial também sobre como agora eu vou me pôr no mundo para vender isso tudo aqui que eu tenho. E a gente acredita muito mesmo que esses alunos sairão mais preparados para esse mercado de trabalho. E cada um vai poder entender onde que eu quero atuar mais. Vai ter gente que vai preferir só fazer sessão presencial. Vai ter gente que vai preferir criar um curso online para ensinar casais, por exemplo, a aplicar essas técnicas todas. Vai ter gente que vai preferir depois fazer todo um treinamento para facilitar grupos, workshops, enfim. Aí cada um vai sair com um, uma visão do que é mais gostoso para si, como que flui melhor, onde que se sente mais realizado, e vai receber as orientações de como seguir evoluindo na entrega desse trabalho. Então, por isso que eu estou... Que é a questão da escolha, né? Você vai entrar num curso não para você ficar engessado e só fazer aquilo daquele jeito. Não. Você vai entrar num curso para você ter opções, para você ter caminhos, né? Ó, aqui a Naline falou, ó, uma média de 23 a 26 atendimentos no valor mais em conta já paga o investimento em nosso curso de formação da rede tântrica. Olha aí, ó. Olha que conta maravilhosa. É isso, gente. E essa questão do conhecimento, né? Então já foi falado em lives anteriores que o conhecimento não tira. E o conhecimento sempre agrega. Quanto mais conhecimento é melhor. E o conhecimento é o melhor investimento de todos, né? Então, assim, quando você fica, ai, será que não vou? Gente, dá o passo que Deus coloca o chão, viu? Né, Guita? Eu sou a mais um exemplo. Essas coisas, dá o passo, confia que Deus coloca o chão, gente, atrai, fé será atendido, lei da atração, tudo isso, toda essa vibração, porque quando a gente vibra no medo, só dá coisa errada. Você já acha que ai, terapeuta é pop, terapeuta é isso, terapeuta é aquilo, muda a tua chave, né? Muda a chave, que aí começa a vir coisas boas. Quando você estava né, de secretária e resolveu mudar, você teve a intenção de mudar. Já muda, já. E quando os clientes que vêm, a gente que tem que aprender com eles, né? Que a gente só tá cliente que a gente precisa aprender. Né? E daí você fala, tá bom, universo, eu já entendi o que eu tenho que aprender. Porque você vai tratar exatamente aquilo que você precisa aprender. É isso, eu ia falar, se você atrai aquilo que você já viveu ou você está vivendo. Às vezes acontece, eu falo, caramba, mano, a pessoa está passando pela mesma coisa que eu estou passando. E é incrível quando a gente realmente está com o coração aberto e se coloca como um canal de transformação para a vida do outro, mesmo que eu estou com uma questão e a pessoa traga uma questão parecida, é incrível, as respostas vão chegando. E aí eu falo, então, estou te trazendo isso tudo, mas eu estou até absorvendo para mim também, viu? Porque eu sou a primeira, ó, aqui, ó.
A minha boca está mais perto do meu ouvido. Eu sou a primeira a escutar aquilo que eu estou dizendo. Se eu não assumo para a minha vida aquilo que eu estou falando para o outro, gente, isso é incoerente. Não tem como. A gente sempre atrai o que a gente precisa curar e falar, ai meu Deus do céu, já entendi, universo, obrigada. E é isso, confia, é claro, não adianta só ficar mantrando, fazendo as Não, orações, e você tem que ir atrás, você tem que energia. estudar aquilo que você está oferecendo, você tem que se transformar, você tem que se trabalhar para poder atrair cada vez mais pessoas que tenham possibilidade de pagar aquilo que você deseja receber. Então, tem terapeuta que acaba de se formar, vai fazer atendimento de 2 horas e ainda cobra R$ 390. Esse era o valor que era lá em 2014, quando eu me formei. Para uma hora e Então, meia, hoje, hein? Uma hora e meia. pois é, hoje eu vejo muita gente atendendo na faixa dos 500 e pouco, 600 e pouco por 2 horas. Ok, tá um pouquinho mais equilibrado, mas dá para você receber perto de R$ 1.000. Sim, Nossa, com certeza. R$ 1.000 é muito caro. Isso aqui. Não, Tem quem pague mais do que isso. é. E se você tem essa possibilidade de receber as pessoas que pagam por esse valor, a hora que chegar alguém, como essa moça que acabou de me falar, eu falei, amiga, vamos entender aí o quanto que é possível para você. Eu tenho flexibilidade, eu posso cobrar um pouco menos dela, porque tem alguém ali que, quando eu falo o valor, ele gosta tanto do trabalho que ele me paga mais. E eu recebo, porque eu mereço. Então, nisso Lógico. rola todo esse equilíbrio aqui. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, se a gente está trabalhando com o movimento da energia sexual, naturalmente a gente está movimentando essa sobrevivência, a gente está movimentando essa energia do dinheiro. Não está entrando dinheiro? Olha para como está o seu prazer. Começa por aí. Se a coisa está travada demais, tá precisando receber uma massagem tântrica, tá precisando dar uma Sim, rebolada, precisando sim. movimentar a sua E energia. essa é uma grande reclamação, né, dos terapeutas, né, que está com dificuldade de atrair bons clientes. E como que você está vendo o mercado agora, né? O que está acontecendo? Na sua opinião, o que está acontecendo com o mercado? E como que a gente pode melhorar isso? Vai, olhar para o seu Cara, próprio prazer é uma coisa. O que mais que a gente pode fazer? ó, que legal, você fez assim e apareceu uma Agora que eu bolinha. vi, só funciona quando a gente não quer. Enfim, vamos lá. Em relação a atrair o cliente, como que é a pergunta mesmo? Isso, então, porque tem muita gente reclamando que o mercado tá difícil, não sei o quê. Então, qual que é a dificuldade em atrair bons clientes, né? E como que a gente pode melhorar isso? Para atrair Tá, mais. eu acho que é muito do que eu estava trazendo em relação a comunicar melhor. Tem gente que não gosta de vir aqui para as redes sociais, tem vergonha. Pô, tem vergonha de se expressar? Então, bora lá se trabalhar. Ah, não quer dar cara por algum motivo? Dá para você fazer uma arte bem bonita para apresentar o seu trabalho. Então, assim, em último caso, você paga para alguém fazer isso, né? Tipo, Reels. Não quero aparecer no Reels no Instagram. Mas você pode pegar imagens de outras pessoas que são públicas, são imagens que estão aí abertas na internet. Você pode fazer uma narração com a sua voz e colocar uma legenda. Tem formas de você divulgar o trabalho nas redes sociais e de alguma certa forma, até chegar a conseguir fazer anúncios. A gente tem essa dificuldade, principalmente aqui, nesse meio, né, do Meta. Então, Facebook, Instagram tem muitas restrições com a divulgação do nosso trabalho, porque ainda se entende que está relacionado com prostituição. É difícil mesmo da gente encontrar uma forma de divulgar e de fazer anúncios por aqui, mas existem profissionais da área de marketing de comunicação que estão se especializando nesse blacklist, que é o nome que se dá para esse tipo de segmento, que é o da sexualidade. Você pode anunciar no YouTube, você pode anunciar no Google. Então, se você faz uma boa oferta, se você consegue explicar para as pessoas, se você tem um bom site mostrando o que você tem para vender, se você constantemente tem a experiência de dar entrevistas, de falar para as pessoas, o Góis funciona, funciona, só tem várias palavras também que não pode usar. Tem aí um bom especialista que vai conseguir. E Estou principalmente, começando. relatos, né? Os relatos dos clientes. Toda vez que eu coloco relato de cliente Isso, traz no Insta, depoimento. sempre vem alguém, putz, porque se conecta com aquilo, né?
Olha aqui, ó. Uhum. Minha irmã é uma terapeuta e teve uma queda muito grande nos últimos tempos. Vocês perceberam isso? Sim. A gente percebeu, sim. Infelizmente tem muitas contas sendo bloqueadas também, isso está Sim. acontecendo já há alguns meses. Então, tem que encontrar, tem outros meios, né? E, claro, tem alguns meios que às vezes coloca um pouco em dúvida. Você vai anunciar num site que é de massoterapeutas. Aí você vai olhar como que são as fotos das massoterapeutas. Então, o público que procura ali, às vezes ele só está afim de uma massagem mesmo. Se você é terapeuta e está nessa busca de poder oferecer um trabalho mais voltado para o desenvolvimento, você vai ver onde é que você vai dar a sua cara. Então, eu quero muito que, conforme a gente for evoluindo com as turmas da rede tântrica, a gente consiga também ter um belo de um site, um portal bonito para mostrar quem foi que se formou ali. E aí, esse site sendo ali, fugiu a palavra, Ele ele vai, tem como ser você vai impulsionado, tem distribuir, como você é aparecer. impulsionado, impulsionar e É, distribuir o conteúdo. exato. Isso é a Então, parte tem mais um jeito difícil, Gui. certo, A tem parte um mais jeito difícil de certo. impulsionar. É mais onde você põe o seu dinheiro, onde que, qual é o público, qual é o horário. E outra coisa, né? A gente tem a dificuldade de preencher lá os negócios, a gente não sabe nem onde que botão que aperta, né? Então, esse é o Pois é, a gente quer ensinar o básico disso tudo, pelo menos a pessoa começar, né, aprender a fazer isso tudo. E aí é a forma como se colocar, né? Tipo, tem um jeito, sabe, para poder atrair o cliente que você quer. Então, se eu botar aqui se eu fizer uma coisa super mega sensual, eu sei que naquela semana vai aparecer um monte de gente só tá querendo massagem comigo de qualquer jeito, que paga mais se for comigo. Eu falo, ai, gente, então, tipo, já entendi, não vale a pena eu ficar brincando aqui, sensualizando no Instagram, porque não é esse público que eu quero atrair, eu quero a galera que tá afim de desenvolvimento. Então, eu vou contar da minha história, vou falar como que foi o desenvolvimento do meu corpo, vou dar um exemplo, vou trazer um depoimento. Então, como se comunicar, a gente também vai falar bastante sobre isso dentro da formação. Isso também é um ponto importante aí, que eu sinto que dá para evoluir bastante na, nos resultados que se espera, para atrair, então, as pessoas que estão mais interessadas em desenvolvimento. Naturalmente, quanto mais terapeutas estiver falando, né, eu dou bastante a cara para isso, para falar do que é terapia tântrica, o que não é, os benefícios. Quanto mais gente falando, mais gente vai ficar sabendo, e naturalmente vai começar a chegar pessoas mais interessadas. E no final a gente volta, viu, Fred? Você está dizendo aqui que foi por conta da pornografia, etc. Mas a sua irmã conhece, por exemplo, a Abra Tantra, né? Então acho que também tem esse caso de que você pode se colocar junto com uma associação que vai te dar uma chancela, né? Então também tem isso, né? E ó, ela tá falando aqui, a Nanin tá falando que precisa trabalhar a autoridade no assunto. E para isso precisa Exato, estudar. perfeito, é Ninguém isso. tem autoridade sem conhecimento, gente. Ah, ela tá falando do estágio supervisionado durante o processo. Fala um pouco do estágio Só não, supervisionado. não tá aparecendo para mim as mensagens dela. Acho que vai. É, Ah, não sei. não sei por quê. Talvez ela tenha entrado pela rede tântrica também, não sei. Não sei. Então, por exemplo, aqui ele também estava falando, né, da pornografia, e aí alimentando um pouquinho disso, é explicar o porquê que isso não vai ajudar, explicar as diferenças disso tudo, né? E aí, o estágio, por exemplo, que você acabou de citar, ele serve para isso também, para a gente poder fazer simulações ali, né? Para poder trazer para os alunos como é ir para o campo, como que é real atender uma pessoa do zero ali, que está sendo beneficiada, e aí tem ali uma outra profissional do lado, orientando, dando todo acompanhamento, para que se faça um desenvolvimento como deve ser. Sim. E ó, Fred, peça mesmo para ela entrar em contato com a Abratantra, né? A Abratantra é a Associação Brasileira de Terapeutas Tântricos, então tem isso também. Quando você tem uma chancela de uma grande associação, também é possível. Então as pessoas também podem procurar, né? E aqui, ó, não,
falou dos alunos do estado supervisionado. E Guita, agora fala o último recado aqui para quem entrou agora. A live vai ficar gravada no site da Abra Tantra, tá no Insta da Abra Tantra. Agora fala, dá o último recado para as pessoas que entraram. O que você gostaria de falar, né? O final. A gente já falou de tanta coisa bacana hoje, mas fala o que é o último recado. Eu quero fazer o convite para que as pessoas conheçam a rede tântrica, né? Para que elas possam se aproximar mais, que elas possam conhecer essa nossa proposta, minha e da Naline, em relação ao processo de formação. Não é só para quem quer ser terapeuta, é para quem quer se desenvolver, é para quem quer aprofundar no estudo também. Então, tem algumas pessoas que demonstram esse interesse, né? Às vezes tem uma formação, já atua como profissional numa determinada área, mas sabe que se tiver esse conhecimento vai agregar, não necessariamente vai atender como terapeuta tântrico. Então, tem muito embasamento científico, tem bastante trabalho de conteúdo teórico também, para que haja muito estudo de uma forma mais aprofundada. Então, eu sinto que os alunos que vão chegar para a rede tântrica é para chegar sabendo que vai estudar mesmo, sabe? Não é só uma formação que você vai passar 4 finais de semana e vai vivenciar um monte de práticas corporais e que vai ser uma delícia, algo legal. Vai ter isso também, mas vai ter muito mais coisas para que ela possa ampliar essa relação com o estudo teórico e prático. Vai ter esse equilíbrio das coisas. Nesse sentido, eu sinto que é um profissional muito mais qualificado que a gente vai ter oportunidade de entregar para o mercado de trabalho. E eu quero, real, assim, estar muito perto, acompanhando esses estágios supervisionados, para que esses alunos tenham essa confiança. Então, eles vão sair dessa formação 6 meses depois, confiantes de que entenderam, de que sabem o que estão fazendo e que tiveram também um processo de desenvolvimento mais apurado, mais profundo, diante de tudo que vivenciou durante 6 meses. Então, meu desejo é que quem tem interesse em aprofundar no próprio conhecimento, ou que tem interesse em ser um terapeuta, ou se já é um terapeuta tântrico, mas percebe que a sua formação foi muito básica, perto do que a rede tântrica está oferecendo, que venha também somar nessa formação, porque vai agregar mesmo muito conhecimento. E informações básicas, 6 meses de duração. Primeiro módulo começa em abril. Nós estamos com as vagas abertas. 1/3 das vagas já foram preenchidas. Então, temos ainda a oportunidade aí de te receber. Até dia 31 de dezembro é valor de primeiro lote. Então, é mais de R$ 1.000 e poucos a menos do que o valor original. Super vale a pena acelerar aí e ainda esse ano, agora no mês de dezembro, fechar a sua matrícula. Tem muito conteúdo online de bônus que eu estou preparando aqui para poder entregar aos poucos, porque não adianta chegar e jogar tudo também de uma vez. Conforme os alunos forem passando pelos módulos, vou entregando alguns conteúdos extras de presente mesmo, porque eu sinto que vai somar bastante no processo de formação. Em Salvador... A egrégora também, né, Guita? Depois a egrégora, né, que forma. Não é só Exato. vai lá e se forma e se joga aos leões. Não, tem todo um acompanhamento, tem toda uma formação de uma egrégora, né? Provavelmente vocês vão fazer uns grupos, tem todo um pós, né? Não é só lá, faz formação, tchau, vamos pro mundo. E aquele que quiser ser terapeuta... E vamos combinar, aquele que resolveu que quer ser terapeuta e quer ir para o mercado de trabalho, nossa, vai ter super o meu apoio. Porque o que eu mais quero é saber que uma pessoa passou por todo estudo que está dentro desse currículo da rede tântrica. Eu quero muito falar com a boca cheia, olha, procure esse profissional porque eu confio. Então, eu quero muito ter vários nomes ali que eu possa dizer eu confio. E a gente vai formando essa rede, vai crescendo cada vez mais. É isso.
Não é tão bom. E na Bahia, viu, gente? Só para Da avisar Bahia, de Salvador, que delícia. vai ser a parte que é presencial e imersão é lá, né? Ai, delícia. Sim. Gente, olha, então eu agradeço. Eu falei com a Devagita, né, que é da Rede Tântrica, né? Então hoje você não está como Devagita, hoje você está como representante da Rede Tântrica. E a live vai ficar gravada no site da Abra Tantra e assim, procure. Ah, e quem quiser entrar em contato com você para perguntar, entra no direct do Instagram, como que é? Quem Pode quiser ser mais no direct do informações. Instagram. Mas por aqui é mais fácil, né? A galera já tá, então já vai direto no direct, seja da Rede Tântrica ou no meu pessoal, Devagita, eu vou enviar as informações. Tem meu WhatsApp também que tá fácil de acessar através do meu perfil, pode mandar uma mensagem no WhatsApp também, é só ir no perfil e clicar em contato. Ok. Gita, obrigada, viu? Foi ótimo, ótimo, ótimo. E para quem entrou agora, eu agradeço, mas a live vai ficar gravada no Instagram da Abra Tantra. Voltem, Compartilhe revisem, aqui também. compartilhem, que foi excelente, como sempre é excelente. E dessa vez nós fizemos direitinho, hein, Gita? A gente não falou, a gente fez direitinho. Estamos de parabéns. Vamos treinar, Ed. Vamos, nós estamos de parabéns. Parabéns para mim, parabéns para você. E a gente fez Parabéns, parabéns, direito. parabéns, parabéns. Você está uma excelente apresentadora de lives do Abratantra. Estou amando. Quem sabe agora eu vou ser efetivada. Tá demais, amada. Arrasa. Beijo, Guita. Obrigada, te Beijo. amo, viu? Obrigada, Obrigada te pela amo. oportunidade. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Voltem, voltem, voltem.